Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos dar início hoje ao nosso Evangelho no Lar, Evangelho este que normalmente acontece nas noites de domingo, mas esse domingo, por conta das eleições, por conta de trabalho, não pude dar sequência a ele, não pude dar sequência ao estudo do Evangelho e vamos hoje então, nesta terça-feira, dar continuidade ao nosso estudo. Lembrando que nós estamos no capítulo 3, como vocês podem ver aí na fixação do tema. Capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. Nós destrinchamos esse capítulo, né? Acompanhamos ele por várias partes. E nós vamos chegar na última parte agora, que é falar sobre a pluralidade dos mundos, os diversos mundos habitados aí por esse universo, que é um tema muito gostoso de estudar, é um tema bastante gostoso de se ver, porque ele aguça muito a nossa curiosidade, ele acaba explicando bastante muita coisa e trazendo à luz, como quase tudo no Espiritismo, né? Trazendo à luz essas coisas que às vezes ficam na nossa mente, de já ter visto alguma coisa em outro lugar, de já ter visto essa questão de extraterrestre. São curiosidades que o homem tem, tanto que existem inúmeros filmes que tratam sobre o assunto, histórias. Então nós vamos falar um pouco sobre a pluralidade dos mundos, as diversas categorias dos mundos habitados. Vamos fazer a nossa prece primeiro. Então já convido vocês que estão chegando, já colocando de onde são, de onde estão falando, para a gente saber de onde vem todo esse povo. Hoje eu tenho uma companhia aqui, vem cá, baixinha. Tem uma companhia aqui, ó. A minha pequena vai ser a minha assistente no nosso evangelho de hoje. Mas antes, vamos fazer a nossa prece, então? Então, convido todos vocês a primeiro fechar os olhos de vocês, sentarem confortavelmente, se deixar envolver por essa música, respirando tranquilamente, trocando as energias do corpo e aos poucos se conectando à espiritualidade maior. Vamos nos ligando a esses amigos, companheiros e deixando de lá a matéria, as preocupações do dia, do trabalho, da escola. E vamos cada vez mais próximos e ligados a esses irmãos, os nossos mentores, nossos anjos da guarda, a quem agradecemos por estarem conosco desde longa data, nos dando suporte, nos protegendo, nos inspirando. Agradecemos também a toda a falange de espíritos ligados a esse Evangelho no Lar, que estão conectando a todas as nossas casas, as casas de todas as pessoas que estão acompanhando, que estão estudando, fazendo com que o seu lar seja um antro de ensinamentos do Mestre, de paz e de amor. Vamos nos ligando às equipes de limpeza, de proteção, de higienização, representadas pelos índios Itaporãs, Brogotás, pelos pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulamia. Saudamos esses irmãos, pedimos para que toda a nossa casa seja limpa, higienizada, desde a porta de entrada, passando por todos os cômodos, salas, cozinhas, banheiros, retirando tudo que for de ruim, que ainda exista, formas, pensamentos. Vamos vendo os locais mais puros, mais claros. Nos ligamos também a Ricardo, pedindo que deixe um ou mais de seus arqueiros e lanceiros em frente à nossa casa, guardando e protegendo durante todo esse Evangelho no Lar, para que durante essa semana a nossa casa esteja envolvida em muita luz e protegida contra toda e qualquer negatividade. Que só seja permitido entrar aquilo que for autorizado pelo Pai.
E assim vemos a nossa casa, o nosso lar envolvido em uma cúpula de proteção e no alto um farol de luz, indicando que naquele ambiente existe um Evangelho no lar. Saudamos e vamos nos ligando aos nossos irmãos, os apóstolos, os primeiros cristãos, Paulo, Maria de Magdala, todos eles, exemplos de dedicação ao Cristo, aos seus ensinamentos, exemplos de transformação. Com eles vamos até a nossa Mãe Maria de Nazaré, nos sentimos abraçados e protegidos e amparados por essa Mãe. E nos leva até seu Filho, nosso irmão, nosso Mestre Jesus, e somos gratos ao Cristo pelos ensinamentos deixados, por nos mostrar o caminho do amor, da felicidade, da paz de espírito, o verdadeiro reino. E nos ligamos ao Pai, gratos a Deus pela oportunidade da vida, por estarmos aqui, mais este dia, dando continuidade nesse estudo, nesse Evangelho no lar, agradecidos por tudo que somos, por tudo que temos, e dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Amém. Muito bom. Espero que todos estejam bem. Pois é, a minha assistente aqui não está em vão. Daqui a pouco eu vou mostrar por que ela está aqui acompanhando, por que ela está acompanhando o nosso Evangelho, que ela vai nos ajudar. Um beijo para o meu amigo Cauê, que está chegando, para a dona Matilde, Alice, Laurindo de Floripa. Boa noite, vocês estão chegando agora. Vão dizendo de onde vocês são. E vamos nos ligando. Então, mais uma vez, lembrando que hoje nós, excepcionalmente nesta terça, estamos fazendo o nosso estudo dentro do nosso Evangelho no Lar, né? O estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Domingo, infelizmente, não tive possibilidade de fazê-lo. Estamos aqui hoje, essa semana, domingo, normalmente estaremos no mesmo horário, às 21 horas, realizando esse Evangelho. Alice de Belo Horizonte, olha que legal, Minas Gerais. Seja bem-vinda, Alice Santos. Nós vamos falar então sobre as diversas categorias dos mundos habitados, pluralidade dos mundos, mas antes de dar a introdução dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, quero fazer o contrário, quero fazer a introdução dentro do Livro dos Espíritos. E dentro do Livro dos Espíritos, a pergunta 55, a questão 55, ela fala justamente sobre a pluralidade dos mundos. Então, Kardec questiona o seguinte: todos os globos que circulam no espaço são habitados? Todos os planetas que existem por aí são habitados? E o que os espíritos respondem a ele? Sim. E o homem da Terra está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência e bondade, e em perfeição também. Entretanto, há homens que se julgam muito fortes e pretendem que só este pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade. Acreditam que Deus criou o universo só para eles. Então, nesse trecho, nessa questão do Livro dos Espíritos, a gente vê a pequenez, a insignificância de nós, né? Nós somos grãos de areia dentro de uma praia. Nós não somos nada nesse mar de universo, até porque nós vamos ver dentro do estudo que o nosso planeta é um planeta atrasado. Não vou falar que é um dos mais atrasados porque eu não tenho propriedade para falar sobre isso, mas é um planeta atrasado, é um planeta em mudança, então ele faz parte dos mundos inferiores. Kardec faz um comentário sobre isso, ele diz assim: Deus povoou os mundos de seres vivos e todos concorrem para o objetivo final da providência.
Acreditar que os seres vivos estejam limitados ao único ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a existência de Deus, né? Deus é exclusivo nosso, que não fez coisa alguma de útil. Ele deve ter dado a cada um desses mundos uma destinação mais séria do que a que nos recorre à vista. Pois é, então a gente não tem ideia qual a finalidade de todos esses outros mundos. Será que é o mesmo que o nosso? Na criação de seres para evolução? Como serão esses seres? Nada, aliás, nem posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra pode levar-nos à suposição de que só ela goze do privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos habitados. Mundos semelhantes. Questão 56 pergunta: a constituição física dos globos é a mesma? E os espíritos respondem não. Eles não se assemelham de forma alguma. E aí eles complementam na pergunta 57. Como entre vós os peixes são feitos para viver na água e os pássaros são no ar, em relação à questão da constituição física dos mundos. Então, ele pergunta, são todos os mundos iguais aos nossos? Não. Nós temos a percepção e o conhecimento de que os peixes são feitos para o mar e as aves para o ar. E os outros mundos talvez sejam o inverso. Então, Kardec acaba explicando que tudo isso depende também da constituição física, da composição química de cada um desses mundos. Ele acaba trazendo essa informação mais à frente no comentário da pergunta 58. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio em que são chamados a viver. Se nunca tivéssemos visto peixes, não compreenderíamos que alguns seres pudessem viver dentro da água. Assim acontece com outros mundos, que provavelmente contêm elementos que desconhecemos. Esses mundos podem, pois, conter em si mesmos as fontes de calor e luz necessárias para os seus habitantes, diferente das necessidades que nós temos em Terra. Então, isso é o que está no Livro dos Espíritos. Tem mais material trazido por Kardec, eu vou falar um pouco mais à frente, mas agora vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Então, dentro do capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai, tem o subcapítulo Diversas categorias dos mundos habitados, é ele que a gente vai ler nesse momento. O item 3 diz o seguinte: do ensinamento dado aos espíritos, resulta que os diversos mundos possuem condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade aos seus habitantes. Dentro deles, há os que são ainda inferiores à Terra, física e moralmente, ou seja, não somos o pior planeta que existe, gente. Outros estão no mesmo grau e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os sentidos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanas, a vida moral quase não existe. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui. Então, quando a moral aumenta, vai diminuindo a necessidade e as paixões morais. De maneira que os mundos mais avançados, a vida, por assim dizer, ela é toda espiritual. Nos mundos intermediários, então falamos dos mundos inferiores. Nos mundos intermediários, é o item 4, o bem e o mal se misturam e um predomina sobre o outro, segundo o grau de adiantamento que se encontrarem. Embora não possamos fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, podemos, pelo menos, considerando o seu estado e o seu destino, com base nos seus aspectos mais destacados, dividi-lo da seguinte forma: mundos primitivos, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana, onde os mundos de prova e expiação, que nós estamos cansados de ouvir, em que o mal predomina sobre o bem, mundos de regeneração, onde o bem predomina sobre o mal, mundos felizes, onde o bem supera o mal, e mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura. A Terra pertence à categoria do mundo de provas e expiações, como já cansamos de ouvir, e é por isso que nela o homem está exposto a tantas misérias. Então, por que a gente vê tanta coisa ruim ainda acontecendo?
Por que a gente vê tanta dor, tanto sofrimento, tanto caos, a gente vê tantas mazelas, tanta fome, continua havendo guerra, a gente vê tanta corrupção, vê tanta coisa ruim ainda nas pessoas e vê menos a parte boa. Eu tenho duas opiniões. A primeira é essa. Primeiro, eu concordo com tudo isso que está escrito aqui. Porque, obviamente, nós somos um planeta ainda em prova e expiação. E segundo, porque a gente ainda enxerga com o olhar do mal. Por que o mal ainda tem tanto valor? Porque nós ainda fazemos muita propaganda dele. Nós damos muita visibilidade para o mal. Então, ele acaba parecendo que ele ainda está em evidência. De fato, ainda temos o mal sobrepondo o bem, mas existe muita coisa boa e a gente acaba não enxergando essas coisas boas que estão em nossa volta. Quando a gente conhece pessoas novas, a gente imediatamente tenta já achar as coisas boas dela. Não é verdade? A gente tenta, mas aí a hora que começa a gente ver os defeitos, parece que as coisas ruins vão aumentando. E aquelas coisas boas que a gente viu no início, parece que elas sumiram. É como se aquela pessoa não tivesse mais nada positivo. Então, vai muito do olhar que nós colocamos sobre as coisas. O item 5 diz o seguinte: os espíritos encarnados no mundo não estão ligados a ele indefinidamente. Ou seja, então o espírito ligado a esses mundos, essas divisões que foram colocadas, não estão ligados definitivamente a eles. Não passam nesse mundo por todas as fases de progressos que devem realizar para chegar a tal perfeição. Quando atingem o grau de adiantamento necessário, passam para um outro mais adiantado, e assim sucessivamente até chegarem ao estado de espíritos puros. Se coloca aqui de uma forma muito simplória, mas isso acontece não é no estalar de dedos, é por muitas encarnações, centenas, milhares talvez de encarnações. Quantas encarnações será que nós não temos? Então assim, não dá para falar que essa elevação, essa purificação do ser, essa evolução vai acontecer rapidamente. Não, cada um tem o seu tempo. E aí ela vai demorar. E todos nós ainda temos, sabe aquele calo que nos incomoda, que a gente não quer mexer, deixa ali no cantinho. E aí a gente, uma hora, é colocado à prova em uma encarnação. E aí beleza, a gente cuida daquele calo e ele fica bom. Aí a gente passa por uma outra situação, numa outra encarnação, que a gente descobre que tem um calo novo. Então assim, a gente é sempre colocado à prova para que nossos sentimentos sejam muito desenvolvidos. Justamente para que a gente chegue a tal perfeição. Imagine Jesus. Quando Jesus encarnou na Terra, dentro daqueles homens simples, imagine o grau de elevação daquele ser perto daqueles homens. Ele continua muito evoluído entre nós. Claro que aqueles pescadores, aquele povo de Jerusalém era, claro, moralmente muito inferior. Mas se a gente for comparar as barbáries, elas continuam acontecendo. E Jesus, para chegar naquele nível de ensinamento, aquelas pessoas, por quantas situações ele já não passou para poder acolher, para poder dar uma palavra. Então foram diversas encarnações nesse aspecto. Os mundos são as estações em que eles encontram os elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. E para eles uma recompensa passarem a um outro mundo de ordem mais elevada, como é um castigo, prolongarem sua permanência num mundo infeliz ou serem relegados a um mundo ainda mais infeliz, por se haverem obstinado ao mal. Então aqui ele deixa claro que é possível que essa evolução de planetas aconteça. Então um aluno muito inteligente na primeira série pula para a terceira, para a quarta série, porque ele nasceu já sabendo fazer cálculos, com conhecimentos que as crianças da idade dele não têm. Ok, é o que ele acaba passando aqui. Assim como aquela criança que repete de ano, continua na mesma turma, e aquela criança que não regride, a gente fala que o espírito não regride, né? Mas ele acaba nessa situação como um castigo, indo para mundos infelizes. Tá bom. Ele acaba indo para mundos... Tá bom. Ele acaba indo para mundos infelizes, primitivos, talvez até, para que aquela necessidade que ele tenha de trabalhar aconteça de forma
forçada, vamos dizer assim, uma forma necessária. Porque se pelo bem ele não age, vai agir pela dor. Então ele acaba indo para um mundo inferior, onde ele tem determinada inteligência, determinada capacidade, que ele não põe em prática para o bem naquele mundo que ele vive. Então ele é colocado à prova num outro mundo para que ele sinta um pouco, né? Acho que para trabalhar essa questão de empatia e tudo mais. Depois temos as instruções dos espíritos, e eles acabam falando sobre os mundos superiores e inferiores. Eles falam sobre os mundos de provas e expiações e mundos regeneradores e também a progressão dos mundos por Santo Agostinho. Vamos começar ali pelos mundos superiores e inferiores. O item 8 diz o seguinte: a classificação de mundos inferiores e superiores é antes relativa do que absoluta, ou seja, ela não é 100% afirmada. Ele não afirma isso de forma radical, que é desse jeito. Pois um mundo é inferior ou superior em relação aos que se acham abaixo ou acima dele na escala progressiva. Tomando a Terra como um ponto de comparação, pode-se fazer uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo que seus habitantes, no grau evolutivo dos povos selvagens e das nações bárbaras que ainda se encontram em nosso planeta, como restos do seu estado primitivo, né? Somos muito bárbaros ainda, somos muito primitivos nessa situação. Daqui a pouco a gente vai ver esses desenhos aqui. Nos mundos mais atrasados, daqui a pouco a gente vai fazer isso. Nos mundos mais atrasados, os homens são de certo modo rudimentares. Possuem a forma humana, mas sem nenhuma beleza, seus instintos não são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou benevolência, nem pelas noções do justo ou do injusto. A força bruta é a única lei. Sem indústrias, sem invenções, dedicam sua vida à conquista de alimentos. Bem, homem das cavernas, né? Não obstante, Deus não abandona nenhuma de suas criaturas. No fundo tenebroso dessas inteligências encontra-se latente a vaga intuição de um ser supremo, mais ou menos desenvolvida. Esse instinto é suficiente para que uns se tornem superiores aos outros. Então, nesses seres aí rudimentares, aqueles que conseguirem aos poucos adquirindo essa noção de que existe um ser maior que rege tudo, essa adoração a algo, eles acabam mais aceleradamente purificando os seus sentimentos. Claro que de uma forma bem rudimentar ainda. Porque eles não são criaturas degradadas, mas crianças que crescem. Esses graus inferiores e mais elevados há inúmeros degraus. E entre os espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, é difícil reconhecer os que animaram os seres primitivos da mesma maneira que no homem adulto é difícil reconhecer um antigo embrião. Nos mundos que atingiram o grau superior de evolução, as condições da vida moral e material são muito diferentes das que encontramos na Terra. A forma dos corpos é sempre, como por toda parte, a humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem de materialidade terrena e não está, por isso, mesmo sujeito às necessidades, às doenças e às deteriorizações decorrentes do predomínio da matéria. Os sentidos mais sutis têm percepções que a grosseria dos nossos órgãos sufoca. A leveza específica dos corpos torna a locomoção mais rápida e fácil. Em vez de se arrastarem penosamente sob o solo, eles deslizam, por assim dizer, pela superfície ou pelo ar, pelo esforço apenas da vontade à maneira das representações de anjos ou dos manes dos antigos campos elíseos. Então a gente entende aqui a diferença gigante dos tipos, das necessidades desses espíritos. E a gente vê o quanto a gente ainda está distante. Essa necessidade que a gente tem da matéria, essas ligações que a gente tem, as paixões da Terra, fazem com que a gente seja um pouco menos elevado nesse sentido de purificação espiritual.
E tudo está ligado, né? O corpo, os sentidos, tudo que ele acaba dizendo, conforme a gente vai sendo seres mais elevados, nossos sentimentos vão purificando, vão sendo sublimados, e aí a gente consegue sentir mais as coisas, sentir determinadas coisas, perceber determinadas coisas que a gente não tem. E a gente acaba gostando muito de ver essa representatividade, por exemplo, nas histórias do Nosso Lar, no filme, para quem acompanhou, de ver como que no plano espiritual as coisas acontecem. Não que o plano espiritual seja um mundo superior, tá, gente? Onde fica o nosso lar faz parte da crosta terrestre, ainda não faz parte dos mundos superiores. Filha, diminui o barulhinho aí, por favor. Tá bom, então fecha aí, por favor. Então faz parte de um acoplado da Terra, então nessa mesma dimensão. Então não comecem a imaginar que lá já é um mundo superior, não necessariamente. Lá não é um mundo superior. Lá é um auxílio, né, do planeta Terra para que nós espíritos humanos, passemos a erradicação num período próximo, com espíritos próximos, e assim possamos voltar aqui já próximo do tipo de matéria, necessidade que nós temos. Vamos lá. Os homens conservam à vontade os traços de as suas existências passadas e aparecem aos amigos em suas formas conhecidas, mas iluminadas por uma luz divina, transfiguradas pelas impressões interiores que são sempre elevadas, em vez de rostos pálidos, arruinados pelos sofrimentos e as paixões. A inteligência e a vida resplandecem com esse brilho que os pintores traduzem a auréola dos santos. Aí vou fazer um adendo, na Revista Espírita, Kardec acaba falando um pouco sobre Júpiter. A Revista Espírita de março do ano de 1858. E ele acaba falando que lá os espíritos que vivem em Júpiter, que a gente não enxerga, né, porque é outra composição, como já foi falado, são mais evoluídos do que os espíritos que habitam no planeta Terra. Lá tem um bate-papo, é bem interessante vocês darem uma lida para quem não conhece, fala um pouco de como que é a vida, nessa vida superior de Júpiter. E aí, por que eu trouxe a Alice aqui? Vem cá, Lili. Por que eu trouxe a Alice aqui? Porque tem uma literatura infantil para quem tem filhos, para quem tem crianças em casa, sobrinhos, netos. Vou fazer um merchan gratuito aqui, do Luiz Ru Rivas. E ele tem, aqui ó, Luiz Ru Rivas, e ele tem uma coleção de livros, que é o Kit Evangelho, né, filha? Vem cá. Que é o Kit Evangelho. Deixa eu puxar pra cá. Que é o Kit Evangelho, e aí todo mês a gente acaba recebendo um livro didático do Evangelho. E nesse livro aqui especificamente, ele fala dos mundos habitados para crianças, né? Então tem toda uma história, um ratinho, ele é em 3 línguas, é bastante legal. E ele fala da visita do personagem principal, que é um cachorrinho aqui, o Lupe, junto com um ratinho que acaba mostrando para ele, vai virando as páginas, filha, um ratinho que vai mostrando para ele que existe vida em outros planetas e que existe vida em Júpiter também, e como que funciona lá a vida para esses espíritos felizes. Então é bastante bacana, interessante para quem tem criança pequena. Vai de uma forma muito lúdica, evangelizando, ensinando determinadas coisas que a gente estuda como adulto, né? E às vezes a criança não tem essa percepção. E aqui, de uma forma bem interessante, é contado em 3 línguas, de que existem diversos mundos e fala um pouco sobre Júpiter especificamente, né, Lê? Uhum. Você gosta dessa historinha? Uhum. Ela gosta bastante porque no final tem um pouco sobre música clássica. E aí tem um QR Code, leva uma música clássica e ela gosta bastante da música clássica. Obrigado, assistente. Então, depois dessa pausa, voltamos aqui ao nosso conteúdo. O item 10 diz: nos mundos felizes, as relações de povo para povo, sempre amigáveis, jamais são perturbadas pelas ambições de dominação e pelas guerras
que lhes são consequentes. Ou seja, não tem mais essa briga, essa birra por guerra, por ego, por necessidade do ter. Não existem senhores, nem escravos, nem privilegiados de nascimento. Só superioridade moral e intelectual determina as diferentes condições e confere a supremacia. Então, e mesmo assim, os espíritos que não são, que têm uma inferioridade moral em relação aos demais, eles acabam compreendendo a diferença deles para esses espíritos. A autoridade é sempre respeitada, porque decorre unicamente do mérito e se exerce sempre com justiça. E a justiça que a gente fala aqui é a justiça divina. O homem não procura elevar-se sobre o seu semelhante, mas sobre si mesmo, aperfeiçoando-se. Então, a pessoa percebe, o ser percebe as suas incapacidades, as suas dificuldades, e em vez de criar inveja, de ter vaidade, ele acaba buscando compreender as suas dificuldades e aprimorá-las. Seu objetivo é atingir a classe dos espíritos puros, como todos nós, é claro, né? E, vamos lá, e esse desejo incessante não constitui como um tormento, mas uma nobre ambição, que o faz estudar com ardor para os igualar. Eu vou fazer uma comparação aqui. A gente fica querendo transformar a Terra num planeta de regeneração constantemente, buscando a busca do planeta precisa ser regenerado, e ficam fazendo cálculos, e ficam fazendo conta, e tem data limite, e o planeta vai entrar em regeneração. Se aqui ele fala para que nós sabemos que o nosso objetivo é atingir o estágio de espíritos puros, mas nós não constituímos isso eles não constituem isso num tormento. Por que nós fazemos isso com a evolução planetária? Parece que nós aqui estamos pensando que vai acontecer a regeneração, o mundo vai mudar. Não vai ser assim, é um processo. Assim como a gente tem pensado, nossa, esse ano está difícil, realmente é um ano complicado para todo mundo, para muita gente. E esse ano tem que acabar. Acabou 2020, 2021 é outro ano, gente. Não é assim, gente. Vai virar o ano, nós vamos ter um ano que vai dar continuidade a esse. A pandemia não foi embora, ela continuará entre nós e as pessoas elas continuam igual. Muita gente mudou. Oi, Anjo. Vai lá. Então, assim, cada uma tem a sua forma de processar a dor, as dificuldades. E não é assim, vou virar o ano. É que nem quando a gente vira o ano, é uma visão bem otimista, né? Acabou o ano, vou virar o ano, esse ano eu vou fazer isso, e vai ser tudo lindo, e vai ser tudo ótimo, só que se eu não fizer, as coisas não vão mudar, não vai adiantar. Então nós vamos ter dificuldade. Quando virar o ano de 2021 vai ser a mesma coisa. A hora que a gente passar do dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro, e as coisas não mudarem, nós vamos ficar frustrados também, porque as coisas não aconteceram do jeito que a gente achou que ia acontecer. Então, assim, a gente tem que mudar em nós primeiro essas percepções para depois nós começarmos a entender e fazer com que esse processo de fato aconteça. Nós, como espíritos em evolução para espíritos puros, e do planeta como um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Vou falar bastante disso ainda, porque é um assunto que eu gosto bastante e é uma necessidade que a gente percebe que as pessoas têm. Um sentimento... o que mais? Todos os sentimentos ternos e elevados da natureza humana apresentam-se engrandecidos e purificados nesses seres. Os ódios, as mesquinharias, o ciúme, as cobiças, baixas cobiças da inveja são ali desconhecidos. Um sentimento de amor e fraternidade une a todos os homens. E os mais fortes ajudam os mais fracos. É uma coisa que a gente tenta tanto hoje, né? Suas posses são correspondentes às possibilidades de aquisição de suas inteligências, mas ninguém sofre a falta do necessário. Dá só um minutinho, gente. Lili, agora eu não consigo, tá? Daqui a pouco. Em uma palavra, o mal não existe. No vosso mundo tendes necessidades do mal para sentir o bem. Agora começa a pancada, né? Da noite para admirar a luz. Lembra que a gente falou no começo que a gente vê muito mal? Olha aqui. Da doença para apreciar a saúde. Olha quanta coisa a gente acaba não valorizando, né? Lá esses contrastes
não são necessários. A eterna luz, a eterna bondade, a paz eterna da alma proporcionam uma alegria eterna, que nem as angústias da vida material, nem os contatos do mal que ali não tem acesso poderiam perturbar. Ele foi engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas jamais pôde representar as alegrias do céu. E isso por quê? Porque, sendo inferior, só tem experimentado penas e misérias, e não pôde entrever as claridades celestes. Ele não pode falar daquilo que ele não conhece, mas à medida que se eleva e se purifica, o seu horizonte se alarga, e ele compreende o bem que está à sua frente. Ele compreendeu o mal que o deixa para trás. Esses mundos afortunados, entretanto, não são mundos privilegiados, porque Deus não usa de parcialidade para nenhum dos seus filhos. A todos concede os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem até lá. Fez que todos partissem do mesmo ponto e não dota uns mais do que os outros. Os primeiros lugares são acessíveis a todos. Cabe-lhes conquistá-los pelo trabalho, atingi-los o mais cedo possível ou abandonar-se durante séculos e séculos no meio da escória humana. E é bem profunda essa parte, né? Então a gente percebe que não tem lá, não chegou gente privilegiada lá. Foi por muito mérito, por muita dedicação, por muita transformação pessoal, por deixar seus vícios, seus egos, sua vaidade, o seu orgulho. E aí Santo Agostinho fala sobre o mundo de provas e expiações, que é exatamente onde a gente se identifica. E ele começa assim: que vos direi que já não conheçais dos mundos de provas e expiações, pois que basta considerar a terra que habitais. A superioridade da inteligência num grande número de habitantes, né? Muita gente se achando mais do que é, o último pacote da bolacha, indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos ainda mal saídos das mãos do Criador. Suas qualidades inatas são a prova de que já viveram e realizaram um certo progresso, sim, mas também os numerosos vícios a que se inclinam são um indício de uma grande imperfeição moral. E aí é onde o calo pega. Eis porque Deus os colocou no mundo ingrato para expiarem suas faltas através de um trabalho penoso das suas misérias na vida, até que se façam merecedores de passar para um mundo mais feliz. Então a gente já falou bastante sobre isso aqui, né? Não obstante, não são todos os espíritos encarnados na Terra que se encontram em inspiração. Isso é outra coisa bacana. Não estamos todos aqui provando alguma coisa, espiando alguma coisa. As raças que chamais selvagens constituem-se de espíritos apenas saídos da infância e que estão, por assim dizer, educando-se e desenvolvendo-se ao contato de espíritos mais avançados. Então vamos pensar assim, vamos voltar para aquela alusão da sala de aula da escola. Então estamos em uma turma, estamos todos em uma turma, onde tem gente que veio lá que pulou 2 degraus da escola, mas que é muito rústico. Temos espíritos, vamos dizer em espírito, né? Temos espíritos nessa turma que vieram de graus mais elevados para auxiliar e tem as pessoas ali que estão desenvolvendo suas habilidades para se conhecer, para trabalhar, e tem vários tipos, né? Tem as pessoas que têm mais o mal do que o bem, tem as pessoas que têm mais o bem do que o mal, tem aquelas pessoas que são neutras, tem aquelas pessoas que são muitas vezes aquelas pessoas que vêm para a Terra, são pessoas boas de coração, não praticam o mal, mas não praticam o bem, elas vêm aqui para passar férias. Então a gente tem vários tipos aí, vários perfis dentro dessa turma. Vêm a seguir as raças semicivilizadas, formadas por esses mesmos espíritos em progresso. Essas são, de algum modo, as raças indígenas da Terra, que se desenvolveram pouco a pouco através dos longos períodos seculares, conseguindo algumas atingir a perfeição intelectual dos povos mais esclarecidos. Então olha que curioso, ele usa os índios como raças semicivilizadas, porque eles vivem em conjunto, eles vivem dentro de uma sociedade, daquela sociedade que eles conhecem,
e eles fazem como sociedade coisas que parecem ser de espíritos primitivos. A caça, a procriação, mas eles são espíritos que já convivem dessa forma há algum tempo e que eles têm dentro dessa sociedade já determinado grau de elevação. Isso é muito legal, como povo esclarecido que ele cita, porque cada um dentro do seu habitat, da sua sociedade, acaba sublimando mais em determinados aspectos. Tudo é aprendizado. Os espíritos em expiação aí estão, se assim nos podemos exprimir, como estrangeiros. Já viveram em outros mundos, dos quais foram excluídos por sua obstinação no mal, que os tornava causa de perturbação para os bons. Foram relegados, por algum tempo, entre os espíritos mais atrasados, tendo por missão fazê-los avançar, porque trazem uma inteligência desenvolvida e os germens dos conhecimentos adquiridos. Quem construiu, quem arquitetou a engenharia das pirâmides do Egito? De todas as obras faraônicas, arquiteturas, engenharias que a gente nem imagina que aquelas criaturas que viveram há 3, 4, 5 mil anos atrás tinham condições intelectuais de produzir. Então, assim, foram espíritos que foram relegados, que vieram de um mundo que era mais avançado do que o nosso, em tecnologia, provavelmente, em diversos outros aspectos, e falaram: olha, meu amigo, aqui você não tem mais como evoluir, você vai ajudar outro lugar, com toda essa bagagem que você tem, você vai ajudar outro lugar, e mandou lá para a Terra. Não sei se vocês conhecem, existe uma literatura chamada Exilados, os Exilados da Capela, Capela Constelação, e ela conta exatamente a vinda de espíritos dessa localidade para vir à Terra e auxiliar nesse progresso, nessa evolução da Terra. É muito interessante, vale a pena muito essa literatura. É por isso que os espíritos punidos se encontram entre as raças mais inteligentes, pois são essas também as que sofrem mais amargamente as misérias da vida, por possuírem maior sensibilidade e serem mais atingidas pelos atritos do que as raças primitivas, cujo senso moral é mais obtuso. Imagina você tendo conhecimento, estando preso num corpo limitado, você cheio de conhecimento, de inteligência, e não podendo fazer coisas que você às vezes fazia em espírito, encarnado num outro planeta que tinha outras condições. Então deve ser muito complicado, deve ser muito sofrimento e traz muito aprendizado também esse tipo de situação para o espírito. É aquela encarnação forçada que nós comentamos, né? Você vai lá aprendendo a amar, meu amigo. A Terra nos oferece, pois, um dos tipos de mundo expiatórios, em que as variedades são infinitas, mas tem por caráter comum servirem de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Nesses mundos, os espíritos exilados têm de lutar, ao mesmo tempo, contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. Então, a gente vê aqui os sofrimentos que a gente passa causados pelos homens e também o que a natureza acaba fazendo com que a gente sofra. Então tem terremotos, tem furacões, tem maremotos, tem tsunami, tem muito frio, tem muito calor e assim a gente passa por um pouco de tudo. Todas essas experiências são como um castigo, né? Às vezes a gente pensa, mas elas também trazem aquele aprendizado para vivenciar tal situação. Tem sempre aquele aprendizado que a gente tira tem sempre uma lição, né? E é assim que Deus, na sua bondade, torna o próprio castigo proveitoso para o progresso do espírito. E como seriam então esses mundos regeneradores? Entre essas estrelas que cintilam da abóbada azulada, quantas delas são mundos como o vosso, designados pelo Senhor para expiação e provas. Mas há também entre elas mundos mais infelizes e melhores, como há mundos transitórios que podemos chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário girando no espaço em torno de um centro comum arrasta consigo mundos primitivos de prova, de regeneração e de felicidade. Já ouviste falar desses mundos em que a alma nascente é colocada ainda ignorante do bem
e do mal, para que possa marchar em direção a Deus, senhora de si mesma, na posse do seu livre-arbítrio. Já ouviste falar das amplas faculdades de que a alma foi dotada para praticar o bem. Mas ai, existem as que sucumbem. Então Deus, que não quer aniquilá-las, permite a ir esses mundos, em que de encarnações em encarnações podem fazer-se novamente dignas de glórias a que foram destinadas. Uma hora que a gente for falar de sonhos, vocês podem até acompanhar alguns materiais de sonhos que eu fiz, palestras que eu fiz, lives que eu fiz com cefac.oração, @cefac.oração, e lá a gente fala um pouco também de estudos que a gente fez, é claro, de que os espíritos em sono também têm permissão, eventualmente, de visitar esses mundos regeneradores, esses mundos felizes, com certeza a fim de que a gente traga alguma coisa proveitosa para que a gente possa usar nessa encarnação ainda, para que a gente possa aspirar às vontades, os prazeres, as coisas boas que esses mundos nos oferecem e que a gente tanto almeja. E manter sempre viva e acesa a chama da esperança, da fé, para que a gente não fique triste, sempre derrubado nas inferioridades trazidas por um planeta que nem o que nós vivemos hoje. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os felizes. A alma que se arrepende neles encontra paz e descanso, acabando por se purificar. Sem dúvida, mesmo nesses mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade, só que bem menos do que aqui, né? A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está isenta das paixões desordenadas que vos escravizam. Acho que esse é um dos grandes males da humanidade, né? As paixões que nos escravizam. Quais são essas paixões? A paixão pelo dinheiro, a paixão pela matéria, a paixão pelo ter, a paixão que a gente tem pelas pessoas. Tudo isso, quando a gente tem aquela perda, a gente sente. E é onde a gente tem mais dificuldade de trabalhar. Tudo que eu acabei de mencionar são sentimentos que, quando a gente tem perda, a gente sente. Sente, nos derruba, a gente fica mal, demora para se restabelecer. Só o tempo mesmo acaba recuperando essa força de continuar bem. Mas aqui ele acaba dizendo que nesses mundos regeneradores essas paixões não existem mais, provavelmente porque os espíritos já entendem como lidar com esse tipo de situação. Então a gente acaba conseguindo viver um pouco mais harmonioso, de uma forma mais harmoniosa. Nesses mundos, contudo, ainda não existe a perfeita felicidade, mas a aurora da felicidade. O homem ainda é carnal e por isso mesmo, já li essa parte, né? Vou descer um pouquinho mais. É então que a alma libertará poderá pairar sobre os horizontes. Não mais os sentidos materiais e grosseiros, mas os sentidos de um perispírito puro e celeste, aspirando às emanações de Deus, sob os aromas do amor e da caridade que se expandem no seu seio. E aí, para a gente encerrar aqui a progressão dos mundos, ainda trazido por Santo Agostinho no item 19, ele fala o seguinte: o progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece para os homens o fim das coisas, é apenas um meio de levá-las pela transformação a um estado mais perfeito, pois tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir o mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeram os primeiros átomos da sua constituição, o veria percorrer numa escala incessantemente progressiva, mas em graus insensíveis para cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável, à medida em que eles também avançam na senda do progresso.
Assim marcham paralelamente o progresso do homem e dos animais seus auxiliares. E olha que legal, os animais ele já fala como com seres importantes dentro desse progresso, seus auxiliares, e não como subterfúgio, né? Não como objeto de uso. Fala dos vegetais também e das formas de habitação, porque nada fica estacionário na natureza. Quanto essa ideia é grandiosa e digna da majestade do Criador, e como, ao contrário, é pequena e indigna do seu poder aquela que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia da terra, e restringe a humanidade a algumas criaturas que o habitam. A terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao de hoje. Já estou indo aí, Alice. E atingirá sob esses dois aspectos um grau mais elevado, mais avançado. Ela chegou a um dos seus períodos de transformação e vai passar de um mundo expiatório a um mundo regenerador. Então os homens encontrarão nela felicidade, porque a lei de Deus a governará. Com essas palavras tão otimistas de Santo Agostinho é que a gente acaba sendo sempre levado a pensar, nossa, esse mundo de regeneração deve ser demais, vai ser muito bom estar nele, vai ser tudo de bom, de bacana, e a gente acaba ansiando por querer viver nele e abandonar esse mundo que a gente vive hoje, de sofrimento, de dor, de tanta coisa triste e sofrido que a gente tem. Volto já para a gente fazer o nosso encerramento, vou ali acudir a pequena, daqui a pouco eu tô de volta, 1 minutinho e já volto. Pronto, voltamos depois do intervalo comercial. E é isso, gente. Esse assunto é um assunto que dá bastante pano para manga, dá para conversar bastante sobre ele, tem muito ensinamento, dá bastante esperança pra gente, mas é uma esperança que depende de cada um de nós, depende de você mudar como você age aí na sua casa, com a sua família, no seu trabalho, de como você age, de como as pessoas agem com você e você devolve isso para elas, como você absorve todos os aprendizados dentro desses sentimentos que nós temos, né, a trabalhar dentro de cada um de nós, as preocupações, as vaidades, as luxúrias, enfim. O mais importante é nós entendermos essa questão de que nós estamos num processo de evolução, onde a gente tem que primeiro se conhecer, poder ajudar as pessoas, junto com isso, desse autoconhecimento, poder ajudar as pessoas para que elas também progridam, para que elas também evoluam, sem julgamento, porque imagina, a gente vive nesse mundo misturado com todo esse tipo de espírito em desenvolvimento, e é claro, né, tem aqueles que estão num grau muito inferior e que a gente vai querer tacar pedra também. A gente vai querer julgar, a gente vai querer comentar, a gente vai querer condenar. Nós não somos juízes para isso. Então que nós possamos olhar aquele irmão que tem mais dificuldade, porque nós temos as nossas dificuldades e aqueles mais evoluídos do que nós vão olhar para nós também, precisando olhar com esse olhar de empatia. E quando eu falo de empatia, entender por que aquela criatura é desse jeito,
por que ela age dessa forma e não de uma forma julgadora, e tentar entendê-la, compreendê-la, para que a gente consiga auxiliá-la, se for necessário, para que a gente consiga, dentro desse nosso aprendizado, enfrentar situações onde a gente vai vivenciar. Então, vou usar como exemplo, eu vivo dentro de uma rotina, eu tenho dificuldades dentro de um emprego, e eu acho que aquele emprego eu tenho problemas, não consigo vivenciar nele. O que eu vou fazer? Eu vou pedir as contas desse emprego e vou buscar um outro. É uma solução? É uma solução. Aí eu chego naquele outro emprego e enfrento as mesmas dificuldades com outras pessoas. Por quê? Aquilo é o que eu tenho que aprender. Aquilo faz parte do meu processo de evolução. Então, enquanto eu não parar, entender, desenvolver essas habilidades para crescer dentro daquelas dificuldades que eu tenho, a gente vai continuar repetindo de série, a gente vai continuar estagnado, e mesmo que a gente evolua em outros aspectos, esse tipo de prova sempre vai acabar caindo para a gente, enquanto a gente não conseguir suprir para ser alguém melhor. Tá certo, gente? Hoje eu falei demais. Ninguém escreveu nadinha de nada. Espero que tenha sido útil. Quero mandar um beijo para todos que comentaram com palminhas, com coraçõezinhos, com acenos, com corações vindo por todas as partes. Muito obrigado pela companhia de vocês. Espero que tenha sido de bom aprendizado. Nesse próximo domingo estaremos dando continuidade no nosso estudo aqui. Vamos finalmente mudar para o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nessa noite nós ficamos por aqui. Vamos fazer as nossas preces, fazer a nossa prece de encerramento. Agora sim, agradecer a todo mundo que está mandando aí. A Matilde, a Edna MFE, Maria S. Rai. Muito obrigado, gente. Valeu pelos comentários. E vamos para as nossas vibrações nesse momento, Laurindo. Um grande abraço, Laurindo. Vamos para as nossas vibrações finais aí para todo mundo que está precisando nessa hora, né? Acho que acabou aqui. Até falei tanto que acabou aqui a música. Deixa eu dar um restart nela. Hoje eu coloquei uma trilha, gente, que eu peguei no Spotify, que eu gostei bastante de ouvir. Vou virar aqui, não sei se vocês vão conseguir ver. Essa aqui, ó. Talvez a luz não deixe. Músicas de templos do Himalaia. Himalayan Temple Bells. Sinos dos templos do Himalaia. Eu achei bastante gostoso, som bem sereno, bem tranquilo, bom pra gente fazer o nosso evangelho. Fica aí a dica pra vocês, Spotify tá cheio, recheado aí dessas músicas de meditação, bem bacana. Esse assunto, pluralidade dos mundos, eu tenho um vídeo no canal, no YouTube, então se vocês quiserem dar uma assistida lá, pluralidade dos mundos, eu falo um pouco sobre isso, né, de uma forma bem resumida. Tem um outro perfil que também tem estudado pluralidade dos mundos, fala acho que se eu não me engano, um tipo de mundo por vídeo, é o apric.espírita. Apric.espírita, lá no YouTube também, vocês vão ver alguns vídeos bem didáticos, que ela é muito boa para falar isso, apri. E é isso, gente, então vamos fechar os nossos olhos, vamos mais uma vez elevar os nossos pensamentos, mais uma vez nos acalmando, nos conectando à espiritualidade maior, oferecendo o nosso melhor sentimento, a nossa melhor energia, nossa melhor vibração, colocando nas mãos da espiritualidade. E vamos vibrando pelo bem universal, vamos vibrando pelo planeta Terra, por todos os povos que aqui habitam, por aqueles que passam por dificuldades, com guerra, passam por fome, povos que vivem em miséria. Vamos vibrando também para o nosso abençoado país, para o Brasil,
Vibremos por Brasília, pelos dirigentes desta nação, para os legisladores das cidades, os executivos de todo o país que nesse final de semana ganharam o pleito da eleição, que todos eles possam ser amparados pela espiritualidade, para que juntos possam ter as melhores decisões, que seja o melhor para o povo. Possamos vibrar também para aquelas pessoas que sofrem nas ruas, nos hospitais, nos leitos, em suas casas, nas ruas, nos cárceres. Vibremos a todas as pessoas que estão envolvidas diretamente e indiretamente no trabalho dos hospitais junto das alas do Covid. Vibremos a espiritualidade engajada também nesse trabalho. Vibremos as pessoas que moram conosco. Pedimos permissão para que a espiritualidade possa também oferecer um pouco dessa vibração para nós, que as nossas energias possam ser restabelecidas, nossa bateria possa ser recarregada para essa semana, que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes possam fluidificar as águas daqueles que colocaram águas para serem fluidificadas, que lá possam ser colocados os remédios necessários para as curas dos males de cada um. E ainda deixamos uma vibração especial para que a espiritualidade possa levar aonde for necessária. E assim gratos mais uma vez ao Pai pelo dom da vida, por termos saúde, pelas oportunidades, por termos o nosso trabalho, a nossa família, emprego, estudo, por tudo que somos e por tudo que temos. Agradecemos a Ti, Pai, e pedimos para que ao longo dessa semana possamos estar envolvidos e protegidos no Seu amor. E que assim seja. É isso, gente. Obrigado por estarem comigo nesta terça-feira, especificamente, esporadicamente, nesta terça-feira. Domingo que vem estaremos todos juntos no mesmo horário habitual. Espero por vocês. Vocês podem compartilhar esse vídeo depois com o pessoal, com que vocês quiserem, que esteja precisando do Evangelho no lar. Esse vídeo fica salvo no nosso IGTV. Ou vocês podem também entrar lá no nosso canal no YouTube também, Terceira Revelação Espiritismo. Todos esses evangelhos estão lá. Às vezes a pessoa não tem acesso ao Instagram, ela não tem conta no Instagram. Esses vídeos estão todos lá no YouTube. Então fica de fácil acesso para que todos possam compartilhar, para que todos possam reassistir, e mesmo quem não tenha acesso ao Instagram, tá bom, gente? Uma boa semana para todos, fiquem todos com Deus e que nos encontremos no fim dessa semana agora, dando continuidade ao nosso estudo, tá bom? Beijo no coração de todos, uma boa noite, um bom descanso e até domingo.